Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre o impacto das duas principais medidas criadas por António Costa para fazer face à subida das prestações dos créditos à habitação. Referimos-nos à medida da fixação temporária da prestação, ou seja, os créditos com taxas variáveis ficam por 2 anos com taxa fixa, e à medida de bonificação do crédito à habitação, acessível consoante condições específicas. Os mais recentes dados do relatório de supervisão comportamental, disponibilizados pelo Banco de Portugal no passado dia 17 de abril, mostram-nos que as duas medidas tiveram impacto em menos de 30 mil famílias. Um universo bastante reduzido face aos mais de 1 milhão de contratos de crédito à habitação existentes. De modo geral, houve cerca de 8 mil contratos com a taxa fixa por 2 anos, apenas 0,8% foram aceitos, e 20 mil com o pagamento de parte dos juros pelo Estado. Tanto num caso como no outro, a poupança das famílias foi inferior a 100 euros. Para falar deste tema, convidámos o jornalista da secção de Economia, Diogo Cavaleiro. Diogo, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, viva. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Nuno Rico, o economista da DEC Protest, em entrevista à SIC Notícias, sobre a medida referente ao congelamento das prestações de habitação. Os bancos acabaram por, não sei se a tentar fazer concorrência à própria medida, acabaram por adotar um conjunto de propostas, principalmente de taxa mista de curto prazo, em que na prática estamos a fixar a prestação durante um período muito curto, 2 ou 3 anos, e propostas essas bastante atrativas. A medida veio tarde demais. Repare, entrou em vigor em novembro, numa altura em que precisamente as taxas de Euribor já estavam a dar sinais de descida. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Diogo, em primeiro lugar, e para contextualizar um pouco a nossa conversa, eu gostaria de perguntar, no fundo, no que é que consistem estas duas medidas que fomos falando. Portanto, as medidas de fixação temporária da prestação e a bonificação do crédito à habitação. Quais é que são as vantagens de ambos e quem é que está elegível para usufruir destes apoios? Então, acho que primeiro posso começar por falar porque é que estas medidas existem. Ou seja, toda a gente já sabe que as taxas de juros subiram muito, as determinadas pelo Banco Central Europeu. Tiveram uma subida abrupta porque a autoridade liderada por Christine Lagarde quis combater a inflação, que estava muito alta, e portanto o objetivo era subir os juros de forma a arrefecer a economia. A maior parte dos créditos à habitação em Portugal são taxas variáveis, ou eram na altura, a maior parte dos créditos eram a taxa variável, o que quer dizer que são indexados a Euribor. Portanto, a Euribor, consoante a maturidade que foi acordada no início do contrato, fazia com que as prestações fossem revistas. Por exemplo, uma Euribor a 3 meses, portanto 3 em 3 meses, a prestação era recalculada tendo em conta o valor da Euribor. Tendo em conta que as Euribor são taxas que são fixadas pelos bancos comerciais, por um conjunto de grandes bancos comerciais, são fixadas para refletir aquilo que existe nas taxas de juros do BCE, refletir e antecipar o que acontece nessas taxas. As Euribor também subiram bastante por conta da subida das taxas de juros. Isso obviamente levou a uma revisão em alta das prestações dos créditos à habitação, e daí houve a necessidade de se implementarem várias medidas para ajudar a que as famílias portuguesas conseguissem lidar com esse agravamento das taxas de juros, que acontecia ao mesmo tempo que a inflação estava bastante alta, não é? Portanto, o governo implementou várias medidas. Estas duas foram duas das mais relevantes, não foram as únicas. Houve outra medida da suspensão da comissão de reembolso antecipado, ou seja, quando havia para os créditos à habitação têm um prazo, e portanto para pagar antes desse prazo, para antecipar esse reembolso do crédito, os bancos exigiam, e a lei permite, uma comissão que se tinha de pagar ao banco.
houve a decisão legal de impedir que essa comissão fosse cobrada, porque foi um objetivo de as pessoas que tinham depósitos, que tinham algumas poupanças, poderem pagar o crédito, portanto anteciparem esse pagamento para diminuir o seu endividamento e, portanto, o encargo com juros ser mais baixo. Além disso, e foi isso que foi bem visto depois pelo Banco de Portugal como resultado dessa medida, facilitava as transferências entre créditos, porque tu para transferir o crédito de um banco para o outro que possa ter melhores condições para ti, tens de reembolsar aquele crédito na instituição onde estás. E eliminando essa comissão, tu não tens um encargo adicional. E, portanto, isso foi bem conseguido. Portanto, este é o contexto. Certo. Depois tiveste estas duas medidas. Uma delas era a fixação temporária da prestação, do montante da prestação, porque lá está, como estava a dizer, com a Euribor a oscilar muito, as prestações oscilavam também, subiam, e o objetivo seria fixar durante um período de 2 anos a prestação para as famílias terem noção de que aquilo era só aquilo que iam pagar naquela altura, limitando, depois obviamente com a compensação futura no crédito. Depois tínhamos a bonificação dos juros. Esta medida começou de uma forma, depois foi reforçada, mas a ideia desta bonificação de juros era que o Estado pagasse uma parte do agravamento de juros que as famílias estavam a sentir. Era só esta bonificação tinha um limite anual, ou seja, não daria, não era, o Estado nunca pagaria toda a prestação, era só uma parte, era só esse agravamento, e era apenas para as famílias com taxa de esforço mais elevada, acima de 35%, ou seja, em que o peso da prestação representava mais de 35% dos rendimentos das famílias. Portanto, era específico para um universo dos clientes bancários. E pronto, elas foram implementadas no ano passado. A fixação temporária da prestação já que terminou, ou seja, terminou em março. A bonificação pode ser pedida até ao final deste ano. E abrangem mais ou menos quantas pessoas, tens noção? Olha, aquilo que o Banco de Portugal veio dizer esta semana é que a adesão foi muito pequena. Aliás, essa é uma afirmação que é dita também pela administradora Francisca Guedes de Oliveira, que o Expresso entrevistou. E o que é que nós sabemos? Eu posso ir aqui buscar em setembro de 2023, o Ministro das Finanças da altura, Fernando Medina, dizia que a estabilização dos juros poderia chegar até 1 milhão de famílias. E que a bonificação poderia chegar a 200 mil famílias. Portanto, um universo, exatamente, um universo bastante largo, porque na verdade a fixação do crédito, da prestação, podia ser feita por quase todas as pessoas que tinham crédito à taxa variável, não é? Na bonificação de juros isso já não era bem assim, havia uma data força de expressão, havia bastantes critérios, como havia limite de rendimentos, havia limite de património. Havia já a parte da taxa de esforço, não é? Portanto, logo aí já limita uma parte do universo. Mas eram números bastante relevantes, 1 milhão de pessoas, e não foi isso que aconteceu. A fixação da prestação chegou a perto de 9 mil contratos, ou seja, exatamente 8.636 contratos de clientes que pediram esta fixação e conseguiram. É um número reduzido, até tendo em conta o total de pedidos. Foram feitos 26 mil pedidos, 8.600 foram aprovados. O que quer dizer que a taxa de rejeição destes pedidos por parte dos bancos foi também bastante significativa, 17 mil casos, e tal deveu-se, disse o Banco de Portugal, à falta de confirmação do cliente. Ou seja, o cliente tinha pedido aquela adesão e depois acabou por não confirmar essa fixação. Depois, como disse Nuno Rico da ECO, há casos em que o próprio banco tem a sua própria oferta comercial e podia ter logo, e pode ter logo, quando o cliente mostrou alguma vontade de aceder a este regime especial, de ter feito, de olhar para a oferta que tem, tendo em conta que os bancos também estão a oferecer taxas fixas e taxas mistas, portanto ver a oferta comercial que também pode-se ter colocado aqui. Além disso, há outra questão, que era esta fixação temporária da prestação tinha implicações no futuro, que era, as pessoas ficavam sem pagar os juros durante um período de tempo, mas depois teriam de compensar, não é? Isso poderia vir a agravar a conta. Aliás, isso foi logo falado quando a medida foi implementada. Esse foi um aspecto
logo mencionado. Na bonificação temporária de juros também o número é mais elevado, portanto houve 20 mil casos em que as pessoas contaram com essa implementação, portanto uma parte dos seus juros foram pagos pelo Estado, ou estão a ser pagos pelo Estado. É 20 mil das 200 mil que Fernando Medina disse que podiam ser abrangidas. E das 55 mil famílias que pediram essa bonificação. Estas são as famílias, são as tais que tinham a maior taxa de esforço, portanto aquelas em que supostamente a situação era mais vulnerável. Mesmo assim, demonstra o Banco de Portugal, a maior parte, o maior motivo para que esta medida fosse rejeitada por parte do cliente dizia respeito a essa taxa de esforço, ou seja, a taxa de esforço era inferior a 35% e portanto não se qualificava para esta bonificação. Portanto, podemos concluir no fundo que, portanto, estas expectativas que foram criadas tanto pelo Governo como pelas famílias não se concretizaram na prática. Sim, porque ou seja, era a história que a administradora do Banco de Portugal diz. A adesão é efetivamente pequena. É óbvio que depois temos muitas razões sobre as quais podemos... as famílias não aderiram? Não sei, acho que há sempre um problema bastante relevante que é da informação. Okay. Ou seja, por mais que as medidas sejam implementadas, há sempre dúvidas, e essas dúvidas são muitas vezes da parte dos clientes, mas também da parte dos bancos. Aliás, vê-se sempre, e este relatório que foi divulgado esta semana pelo Banco de Portugal também o prova, que sempre que há nova legislação há mais reclamações, porque tantas pessoas não sabem quais é que são as novidades, portanto têm medo sempre. Há de haver um medo de aderir a algo novo. E depois houve também o desenho das medidas, também era feito para ser, ou seja, apesar do Ministro das Finanças dizer que elas eram abrangentes, na verdade as medidas eram feitas para ser um universo bastante definido das famílias mais vulneráveis. Aliás, essa era uma defesa feita pelas instituições financeiras. Os gestores bancários diziam, os banqueiros, os presidentes dos bancos diziam isso mesmo, que não valia a pena haver medidas, ou que não defendiam medidas transversais, mas sim medidas mais direcionadas para as famílias que efetivamente tinham problemas, e que pudesse, e para o Estado, por exemplo, não estar a pagar juros a uma parte de famílias que não precisavam dessa ajuda. Mas a verdade é que a bonificação, por exemplo, tinha imensas condicionantes, portanto justifica, acho que consegue justificar muito do que porque é que não se avançou para isso. Depois, na parte da fixação, acho que havia esse medo de sentir efeitos futuros no valor ou seja, a compensação. Acho que trouxe algum receio, e depois é a história na verdade, da fixação da taxa de juro, a subida das taxas variáveis já estava perto de estabilizar, da taxa de juro pelo BCE já estava perto de estabilizar, e acho que as pessoas também tiveram medo de estar a fixar por dois anos uma taxa que depois pudesse vir a descer e a aliviar, e que não justificaria essa taxa fixa. Mesmo em relação, portanto, à redução das despesas, por assim dizer, ambas, tanto numa medida como a outra, acabaram por ter uma redução de menos de 100 euros. Isto também poderá ter tido algum impacto nas decisões? Sim, mas eu diria que de qualquer forma, qualquer ajuda que as famílias possam ter, ajuda quando há efetivamente essa dúvida. Aliás, sabia-se que as medidas nunca iriam ser, quer dizer, não era a prestação toda. Claro. Era, portanto, o valor havia, procurando aqui a redução média da prestação, no caso da fixação foi 76 euros, no outro caso foi 62 euros por mês. Isto é a média, né? Portanto, há famílias, as famílias mais atingidas, com taxas de esforço maiores, podiam ter uma bonificação mais elevada, porque isto depois também tem a ver também com a prestação, ou seja, a dimensão da prestação também conta para esta média, né? Este valor médio de 62 euros pode variar muito, mas são 62 euros por mês, portanto também não é de desvalorizar assim, claro, tanto a dimensão do valor. Mas é obviamente que para famílias que estão mais apertadas, qualquer ajuda pode ser bem vista. Agora, acho que era aquilo que estávamos a falar. O universo efetivamente é bastante reduzido face àquelas que eram as expectativas
do governo quando criou a legislação. Quando criou e quando a legislação já estava a ser implementada. Estas expectativas foram sendo alimentadas também. Certo, só para terminar, já começaste por mencionar, mas o relatório do Banco de Portugal dá agora conta de algumas medidas de proteção dos clientes com crédito à habitação. Nós vamos nos focar agora nos processos PARI, portanto no Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, que visa prevenir precisamente situações de incumprimento do pagamento do crédito, o que obriga os bancos a acompanhar a situação financeira dos clientes. Em 2023 foram iniciados 123.400 processos PARI, contra 23.161 em 2022. O que é que poderá estar na base destes aumentos significativos? Bem, o PARI é um plano que foi criado para antecipar o incumprimento. Ou seja, nós temos nestes processos de prevenção e gestão de incumprimento, nesta legislação que foi criada há uma década, se não estou enganado, havia 2 objetivos. No PARI, que é o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, era antecipar, ou seja, que os bancos conseguissem detectar nos sinais que as famílias vão dando na sua ligação com o banco, antecipar o incumprimento, portanto é uma fase preventiva. E depois temos o PERSI, que é o Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento, que aí já assim há incumprimento, ou seja, as famílias já falharam um pagamento e tentam negociar com o banco uma forma de ou pagar o que está em falta ou negociar medidas para que isso venha a ser, para que essa situação venha a ser ultrapassada. Fixando-nos no PARI, o governo criou também uma obrigação, eu penso que ainda no final de 2022, criou uma obrigação dos bancos fazerem um olhar para toda a sua carteira de crédito e perceberem onde é que estavam as situações mais complicadas. Deu também mais direito às famílias de pedirem essa renegociação, ou seja, que as famílias pudessem pedir aos bancos para que eles olhassem para a sua situação e vissem se haveria ali alguma forma de, por exemplo, aliviar a prestação ou negociar condições menos gravosas por um determinado período de tempo, porque há várias medidas que os bancos podem implementar para fazer isso, por exemplo, prolongar o prazo. Há sempre várias formas de fazer. Obviamente que há questões que depois ficam marcadas na central de responsabilidade de crédito e que depois podem ter consequências em futuros pedidos de crédito, mas pronto, há várias formas de fazer esta renegociação. Nos PARI, havendo essa nova legislação, o que aconteceu foi um disparo brutal dos números. Havia uma média mensal de 23 mil pedidos em 2022 que dispararam para 123 mil pedidos em 2023. É um aumento bastante significativo, mas que resulta muito também isto em crédito à habitação, sendo no crédito ao consumo o disparo foi também foi brutal também, portanto era 64 mil casos, passaram para 189, portanto a subida foi bastante significativa, o que mostra também que as famílias também podiam estar um bocadinho mais atentas aos seus direitos. Normalmente era o que eu estava a dizer, há a nova legislação, obviamente que há famílias que têm medo, há outras que sabem que têm informação desse direito, mas este aumento foi bastante significativo. Nos PERSI também houve um aumento não tão significativo, mas no PERSI o que os dados mostram é efetivamente houve um aumento do incumprimento. Os bancos já antecipavam. Eu lembro-me que havia banqueiros que diziam, é óbvio que não veem problemas na floresta, mas há árvores que obviamente vão sentir esse impacto. Ou seja, há portugueses que era óbvio para os banqueiros que havia casos em que ia haver dificuldades. Não havia a percepção de que isso pudesse ser transversal. Aliás, um dos argumentos tem sido sempre a parte do emprego, ou seja, há uma estabilização do emprego em níveis positivos, coisa que não aconteceu na crise da dívida quando houve a intervenção da Troika, em que o desemprego disparou e aí sim havia uma preocupação muito mais generalizada. Agora, os banqueiros continuam a dizer isso, não veem esse risco generalizado, mas sim mais pontual em famílias mais pontuais. O que estes dados mostram é que efetivamente houve casos de aumento de incumprimento face a 2022, tendo em conta também todo este contexto de inflação elevada, de taxas de juros mais altas a agravar as prestações do crédito.
Diogo, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o novo podcast Chave na Mão, da jornalista Rita Neves. No último episódio esteve à conversa com Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário. Segundo o empresário, a oferta de casas continua abaixo da procura e por isso não é expectável que haja uma redução dos preços no arrendamento. A sonoplastia deste episódio foi de Tomás Delfim, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.